Olá! Você está em mais uma revisão para a prova. É o seu canal de revisão para a sua prova de português, certo? Aqui você vai encontrar vários assuntos relacionados à língua portuguesa, à gramática, para te auxiliar naquela prova que você vai estar fazendo. Então, fique com a professora Gleide, se inscreva no canal, curta esse vídeo para que muitas pessoas possam também ter a oportunidade que você está tendo de estar na revisão para a prova, é verdade, certo? Hoje nós vamos continuar com a concordância nominal, parte 2. Parte 2. Tivemos a primeira, certo? Se você não assistiu, vai lá, dá uma olhadinha, assista a aula que a professora fez, falando sobre a concordância nominal do substantivo com o adjetivo, quando temos mais de um substantivos com gêneros diferentes, e só um adjetivo para vários substantivos, como é que faz a concordância, né? Então, eu coloquei lá para você no outro vídeo, dá uma olhadinha, assista e você vem para cá continuar assistindo esta aula que é a parte 2 da concordância, tá? Vamos falar sobre alguns casos especiais. Um destes casos especiais está relacionado a expressões formadas por verbo de ligação mais predicativo. É proibido, é necessário, é bom. Como é que faz a concordância com essa expressão? Queridos, se diante dessa expressão o sujeito não apresentar determinante, a expressão é bom, é proibido, fica invariável. Agora, se o sujeito apresentar determinante, aí sim, o predicativo, no caso proibido, por exemplo, vai variar com o substantivo, certo? Veja, é proibido entrada de pessoas estranhas. É proibido entrada. Por que ficou proibido? Porque entrada não tem determinante. Mas se você coloca desse jeito, é proibida a entrada de pessoas estranhas. Perceba que proibido variou, foi para o feminino. Proibida. Concordando com quem? Concordando com entrada, porque aí no caso você tem um determinante que foi o artigo acompanhando aí o sujeito proibida. A mesma coisa de é bom. Vitamina é bom. Vitamina é bom. Por que ficou bom? Porque vitamina não tem determinante. Coloca o determinante. A vitamina é boa. Perceba aí que bom variou, ficando no feminino, concordando aí com vitamina. Que vitamina tem o seu determinante. Tudo bem? Agora vamos falar sobre a palavra bastante, queridos. A palavra bastante pode ser um pronome indefinido, pode ser um adjetivo, como também pode ser um advérbio. Verdade. Veja, olha, eu não vejo há bastantes dias, ou seja, há muitos dias. Perceba que bastantes aí é um pronome indefinido, porque não tem uma quantidade específica, entendeu? Ou seja, há muitos dias. E você pode fazer essa troca pela palavra muitos, certo? No caso, concordando aí com o substantivo dias, certo? O outro ponto é: havia livros bastantes, ou seja, suficiente, na estante. Então, veja que aí, no caso, bastantes é um adjetivo, na ideia de ter livros suficientes, ok? E o último aqui sobre o bastante é: trabalhamos bastante neste final de semana. Ou seja, trabalhamos muito. Perceba aí que você não pode colocar muitos, entendeu? Você não pode fazer essa troca. Ou seja, a expressão fica invariável. No caso, bastante é um advérbio.
advérbio, certo? Não variando aí com o elemento que está ao lado, porque é uma palavra invariável e advérbio não varia. Tudo bem? O que vamos estar vendo agora é sobre a palavra meio. Meio pode ser um advérbio, meio também pode ser um numeral, entendeu? Quando ele for o advérbio, vai dar uma ideia de um pouco. Quando ele for um numeral, vai representar aí a metade de algo. Por exemplo, veja só, meu pai está meio ansioso. Minha mãe está meio ansiosa. Veja, troque a palavra meio pela expressão um pouco. Meu pai está um pouco ansioso. Minha mãe está um pouco ansiosa. Perceba aí que meio não variou. É o que? É um advérbio. E você pode fazer, no caso, esse joguinho de trocar para você entender o sentido, se ele está como advérbio ou se ele está como numeral. Outra situação, ó, eu tomei meia caneca de café. Veja aí que meia está concordando com caneca, indicando aí a metade, ou seja, um numeral, entendeu? Diferente de advérbio, que dá aquela ideia de um pouco, no sentido de um pouco, então é advérbio. Se eu posso representar aí, no caso, uma ideia de metade, é um numeral e varia. Numeral varia, advérbio não. Pronto, gente! Simples, 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 simples. É verdade, é simples, tá? Agora tenha um pouquinho de atenção. Quando você estiver estudando, quando você estiver respondendo aquela prova sua, analise o enunciado, observe as palavras, veja aí o substantivo, analise os elementos que estão em volta desse substantivo, certo? Os adjuntos adenominais que estão acompanhando este substantivo, para você perceber aí, no caso, a relação de concordância entre eles, tá? Se for um predicativo do sujeito, analise o adjetivo para ele estar concordando com o substantivo, que no caso é o sujeito, ok? E esses casos especiais que eu acabei de falar para você, que muitas vezes são casos desses que os alunos têm aí um pouquinho de dificuldade. Então, eu preciso ter um pouco de atenção, tá bom? E fico por aqui para mais uma aula aqui do nosso Revisando, né? Revisão para a prova. Uma boa prova para vocês e tchau, gente!